Seja bem-vindo ao nosso tempo com a palavra. E hoje nós vamos conversar, iniciando uma nova série. E o tema é: faça um check-up da sua vida espiritual. Esse é um tema importante, muitos homens de Deus no passado falaram sobre isso, os puritanos falavam sobre esse tema, e grandes pregadores do passado pregaram sobre esse tema, a necessidade de fazermos um check-up na nossa vida espiritual. Você vai regularmente ao médico? Você tem ido regularmente, anualmente ao médico? Faz todos os exames preventivos? Que bom, você deve fazer isso mesmo. Porém, a palavra de Deus nos convida a fazer também um check-up da nossa vida espiritual. Assim como você faz um check-up da sua vida física, um check-up do seu corpo, do funcionamento dos seus órgãos, nós também precisamos fazer um check-up da nossa espiritualidade. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, verifiquem se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, a não ser que já estáis reprovados. A mensagem é uma tradução contemporânea feita pelo pastor Eugene Peterson. Eugene Peterson foi um pastor presbiteriano norte-americano, falecido em 2018, e ele foi uma das maiores referências em espiritualidade no século XX e no século XXI. Eugene Peterson traduziu assim esse mesmo texto que nós lemos: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam o teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Veja que interessante. Ele usa palavras aqui como criem o hábito do autoexame. É isso que nós devemos fazer. E aí, como nós fazemos isso? Nós vamos à Bíblia. Nós vamos à Escritura. A primeira carta de João é um convite para uma autoavaliação espiritual. O reverendo Tabit Anyabwile, pastor nas Ilhas Caimã, que é um território no Caribe, território britânico no Caribe, ao sul de Cuba, no seu livro O que é um membro de igreja saudável, ele escreveu o seguinte: o livro de 1 João é um recurso muito útil que devemos estudar quando examinamos a obra de Deus em nossa alma. João oferece testes pelos quais os cristãos podem saber se chegaram ou não à fé salvadora em Cristo. Em um esforço de conhecer o estado de nossa alma diante de Deus, devemos examinar a nós mesmos com as provas que João nos apresenta. Um outro pastor, Steven Lawson, pastor e escritor norte-americano, ele escreveu o seguinte: se você não vê essa evidência do novo nascimento em sua vida, você não é salvo e está se enganando. Nunca nasceu de novo. Então vamos à primeira carta de João. O estudo da primeira carta de João costuma provocar muitas reações nas pessoas. Paul Washer diz que essa mensagem vai ofender profundamente aqueles que não são salvos. Eles vão ficar irados, vão ficar com raiva. Por outro lado, os salvos e aqueles que Deus quer salvar ficarão
quebrantados, preocupados e correrão para Deus arrependidos. Em Atos capítulo 2, versículo 37, que narra o sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Depois que Pedro termina a sua pregação, o texto diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, isto é, ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? No versículo 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. Arrependei-vos. Assim como você faz um exame e o médico encontra ali um problema, você precisa fazer um tratamento, da mesma maneira, nós precisamos tomar os remédios que a Escritura nos dão e correr para Jesus quando identificamos que alguma coisa na nossa vida espiritual não vai bem. A primeira carta de João foi escrita por João. João era apóstolo de Jesus, irmão de Tiago e filho de Zebedeu. João sai de Jerusalém antes da cidade ser cercada e destruída pelo exército romano. A destruição aconteceu no ano 70. E muito provavelmente João vai para Éfeso. João teve um ministério frutífero na cidade de Éfeso. E de lá ele escreveu a sua primeira carta, antes de ser preso e exilado na ilha de Pátimos. Os ensinos de João são ensinos profundos, mas ele não desenvolve o seu ensino numa sequência lógica. João vai e volta, falando várias vezes do mesmo assunto. Então, quando nós vamos estudar a primeira carta de João, nós precisamos ficar garimpando o ensino de João a respeito de cada tema que ele desenvolve. E João, na sua primeira carta, ele fala das evidências da salvação na vida do cristão. Evidências. Ele diz que é possível saber que você é salvo. Veja como ele explica a sua intenção a escrever no capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. João está escrevendo uma carta para que os cristãos saibam que tenham a vida eterna, para que os cristãos tenham certeza da sua salvação. Então nós vemos que João tem duas preocupações na sua mente quando ele está escrevendo. E nós vamos perceber isso no decorrer da carta. Primeira preocupação de João: uma pessoa que é salva, mas não tem certeza. Uma pessoa que creu em Jesus, que se arrependeu dos seus pecados, mas ela fica insegura. Ela fica com medo, ela não tem paz, ela não se sente segura. João quer ensinar o crente salvo a ter certeza da sua salvação, com base nas promessas de Deus e nas evidências do novo nascimento na sua vida. Mas João tem uma segunda preocupação. Uma pessoa que não é salva, mas pensa que é. Uma pessoa que tem uma falsa certeza da sua salvação. João quer levar essa pessoa ao arrependimento e à fé. A fé em Jesus, para que ela encontre, então, verdadeira salvação. Nesta série que nós estamos começando hoje, nós vamos ver vários exames que João nos ensina a fazer para termos um check-up na nossa vida espiritual. Mas hoje eu queria apenas indicar para você dois exames. Eu queria receitar para você dois exames. E o primeiro exame é o teste do amor a Deus. Uma pessoa salva é uma pessoa que ama a Deus. O novo nascimento muda o coração. E com a mudança de coração, nós recebemos novas vontades, novos desejos, novas preferências, novas decisões.
novas escolhas, novos gostos. Acompanhem comigo 1 João 2, versículos 7 e 8. O texto diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo o novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João está falando que ele dá um novo mandamento, mas que esse mandamento não é novo, foi o mandamento que Jesus já havia dado. O mandamento do amor. Depois, em 1 João 5, João vai voltar a falar sobre isso, nos versos de 1 a 4. Acompanhe comigo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em outras palavras, o que João quer explicar aqui é o seguinte: quem ama a Deus, ama as coisas de Deus. Quem ama a Deus gosta de ler a Bíblia. Quem ama a Deus gosta de estudar a Bíblia. Quem ama a Deus gosta de participar dos cultos. Quem ama a Deus gosta de adorar a Deus. Quem ama a Deus gosta da oração. Tem prazer em obedecer os mandamentos, porque João deixa claro aqui que quem ama a Deus obedece os seus mandamentos. Quem ama a Deus é atraído pelas coisas espirituais. Quem ama a Deus gosta de participar das reuniões da igreja. Quem ama a Deus gosta de falar com Deus e gosta de conversar a respeito da palavra de Deus e das coisas de Deus. Quem ama a Deus gosta de agradar a Deus. Quem ama a Deus ama Jesus. Porque olha o versículo 1 do capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então quem ama o Pai ama Jesus. Quem ama a Deus pratica os mandamentos. É o que ele fala aqui no versículo 2 e no versículo 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quem ama a Deus, ama tudo aquilo que Deus ama. Este é o sinal e é o primeiro exame, o teste do amor a Deus. Você não gosta de orar? Você não gosta de ler Bíblia? Você não gosta de frequentar reuniões da igreja? Você não gosta de estudo bíblico? Você não se sente atraído por coisas espirituais? Você sempre prefere outras coisas às coisas espirituais? Este é um sinal de que você ainda não nasceu de novo. Vamos ao segundo exame que você deveria fazer para conhecer se você realmente é nascido de novo, se você realmente tem a salvação. O segundo exame do check-up espiritual é o teste do amor pelos irmãos. Primeiro exame é o teste do amor a Deus. Segundo exame é o teste do amor pelos irmãos. Uma pessoa salva ama os irmãos. João coloca isso como uma evidência do novo nascimento. Olhe comigo, capítulo 2, verso 9.
Nós vamos ler do 9 até o 11. O texto diz assim: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Veja, ele diz uma coisa, mas a vida dele não combina com aquilo que ele diz. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas, não saiu das trevas ainda. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Permanece na luz. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Um outro texto que fala do mesmo assunto, João vai voltar a falar sobre isso no capítulo 3, do verso 10 ao verso 18. Ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então João está deixando claro aqui que o sinal, a evidência do novo nascimento é que nós amamos os irmãos. Ainda João fala sobre isso no capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E João vai voltar a falar isso no capítulo 4, versículo 7 até o 12. Ele diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo.
Ainda no capítulo 4, versos 20 e 21, o texto diz assim: se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. E João vai falar disso novamente no capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o cristão nascido de novo ama os seus irmãos na fé. Quer o bem dos seus irmãos. Quer estar com os irmãos. Quem passou da morte para a vida ama os irmãos. Esta é a evidência. Você não ama seus irmãos? Tem pessoas que você odeia? Tem pessoas que você despreza? Tem pessoas que você não quer ver pintadas nem de ouro? Tem pessoas que você riscou da sua lista, que você não quer mais ver nem ter contato? Você diz que ama a Deus, só não gosta das pessoas? Você não quer estar com os irmãos? João está dizendo que se isso é uma realidade na sua vida, então você ainda não nasceu de novo. Ah, pastor, mas eu amo a Deus, eu só não amo algumas pessoas. João está dizendo, você não nasceu de novo. Mas eu gosto de ler a Bíblia, eu só não gosto das pessoas. João está dizendo, isso é evidência de que você ainda não nasceu de novo. Porque uma pessoa nascida de novo é uma pessoa sobre quem Deus derramou o amor de Cristo no coração. Você não quer perdoar o seu irmão? Você não nasceu de novo. Ah, pastor, eu quero perdoar, mas eu tenho dificuldade. Dificuldade é outra coisa. Não querer perdoar é uma coisa. Decidir não perdoar é uma coisa. Querer, mas ter dificuldade é outra coisa. Ah, pastor, eu não gosto das pessoas, nem estou querendo mais ir à igreja por causa das pessoas. O problema da igreja são as pessoas. Você precisa se arrepender, porque o amor de Cristo ainda não foi derramado no seu coração. Veja, volta lá no capítulo 2, verso 9. O que diz lá? Vamos ler de novo. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, veja, aquele que ama seu irmão, permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas cegaram seus olhos. Quem ama seu irmão está na luz. Essa é uma evidência do novo nascimento. Se não ama, as trevas cegaram os seus olhos. Volta lá no capítulo 3, verso 10. Vamos ler de novo o verso 10. Ele diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os salvos. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Às vezes a pessoa fala, pastor, eu não odeio, eu só não amo. O que a Bíblia está dizendo? Nem aquele que não ama seu irmão. Vamos para o capítulo 3, verso 14. O que diz lá? Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Veja, o teste. Está aqui o teste. Sabemos. Como eu posso saber se eu já nasci de novo? Como eu posso saber se eu já estou salvo? Como eu posso saber? Sabemos que já passamos da morte para a vida. O que é passar da morte para a vida? É a conversão, é o novo nascimento. Sabemos que já passamos da morte para a vida, por quê?
amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte, permanece espiritualmente morto. Não nasceu de novo, não passou da morte para a vida. Vamos de novo lá em João 4:7. O que diz lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama. E o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais uma vez, capítulo 4, verso 20. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Preste atenção. Às vezes a pessoa diz, eu só quero amar a Deus, eu não quero conversa com os irmãos. Mas veja, o versículo 20, ele diz, não pode. Ele diz que não pode. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele está dizendo que não pode. Não pode. Mas, pastor, eu não concordo com isso. Não concorda? O vaso quer saber mais que o oleiro? João está falando de coisas profundas e desafiadoras para a nossa vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que o amor é a prova social da salvação. Um cristão salvo ama a Deus e ama os seus irmãos na fé. Por mais que eles sejam difíceis, por mais que eles sejam complicados, por mais que a gente tenha dificuldades no relacionamento com eles, aquele que ama a Deus precisa amar os seus irmãos na fé. E talvez você esteja pensando, pastor, fiquei feliz. Fui aprovado no primeiro e no segundo teste. Meu check-up está indo bem. Amém. João escreveu para trazer paz ao seu coração, para deixar você em paz. Ah, mas alguém pode dizer, pastor, se for olhar para o que João escreveu, eu cheguei à conclusão de que eu não sou salvo. Então corra para Deus. Ajoelhe-se diante dele, arrependa-se, peça perdão, diga, Deus, me perdoa pela minha falta de amor. Me perdoa, Senhor. Peça a Jesus que entre na sua vida, que derrame o amor dele no seu coração. Diga que você não quer mais ser uma pessoa religiosa, mas que você quer nascer de novo. Você quer que o amor de Cristo inunde seu coração e seja derramado na vida de todos os irmãos. Diga que você quer entender o Evangelho, porque uma pessoa que não ama, ela não entendeu o Evangelho. Veja o capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. O Evangelho tem a ver com o amor. Cristo me amou primeiro, derramou seu sangue pelos meus pecados. O que isso produz na minha vida? Eu vou amar as pessoas. Quem foi amado tem amor para dar. Peça a Jesus que derrame o amor dele no seu coração. Peça a Ele que capacite você a amar a Deus e amar as pessoas, principalmente amar os irmãos. O amor vem de Deus. Deus é amor. Quem conhece a Deus entende o quanto é amado e passa a amar os irmãos também. Entenda, se você é salvo, se você nasceu de novo, você é amado. Você pode ter sido desprezado pelas pessoas, rejeitado pela família, não importa. Você é amado por Deus.
Você é amada por Deus. Jesus morreu por você. Mas ele morreu por você não apenas para te salvar. Ele morreu por você para transformar a sua vida. Para transformar você numa pessoa parecida com ele. E uma pessoa parecida com Jesus é uma pessoa que ama. Porque não existe amor maior que o amor do nosso Senhor. Feche os teus olhos. Vamos orar sobre isso. Vamos colocar a nossa vida diante do altar. Senhor, em nome de Jesus, nós fomos confrontados hoje com a Tua palavra. E João pegou pesado com a gente. Mas Deus, eu quero dizer para o Senhor, por favor, me capacita a obedecer esta palavra. A viver de acordo com essa palavra. Eu quero, Senhor, mesmo que tem momentos que eu tenho dificuldade por causa da minha carne, mas, Senhor, eu quero pedir a ajuda do Teu Espírito Santo. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor transforme a minha vida e me capacite a amar todos os meus irmãos. Mas, Senhor, eu sei que não poderei amar os irmãos se não amar primeiro o Senhor. Se o Teu amor não for derramado no meu coração. Então, Deus, desperta meu coração para as coisas espirituais. Me faz amar e desejar a palavra. Amar e desejar a oração. Senhor, por favor, transforma a minha vida, que eu possa ver em mim evidências de que realmente eu nasci de novo. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Que essa palavra abençoe sua vida hoje e que esta palavra abençoe toda a sua semana.